Mantenha a sua atenção e me acompanhe nesta leitura. Bíblia Sagrada, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, o texto sagrado: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Feche os teus olhos, abra o seu coração e peça a Deus para que Ele fale com você. Meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esta noite, obrigado por essa gente, meu Deus, que enfrentando o frio, a chuva, aqui estão prontos para ouvir a Tua palavra. Abençoa todos que aqui estão e aqueles que em algum momento vão estar escutando, tendo contato com esta palavra, meu Deus. Faz a obra nos corações, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem, fiquem confortáveis e preste atenção no que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Esse é um momento muito singular na vida de Israel. Este texto, esse versículo, está dentro de um contexto muito peculiar. Porque Israel estava em uma situação complexa. Saul estava atormentado por forças demoníacas. Havia um impasse entre Samuel e o próprio Deus. Samuel queria poupar Saul e resistia ungir outro rei. O Senhor tem que instar com ele e dizer: até quando terás pena, dó de Saul, enquanto eu já o rejeitei? E aí o Senhor então orienta a Samuel para que vá até a casa de Jessé, em Belém, nas terras de Judá, e escolha dentre os seus filhos um rei. Você conhece a história, Samuel chega e quando ele vê Eliabe, o filho mais velho, um homem forte, participante do exército de Israel, o Samuel diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E aí, a Bíblia Sagrada vai nos trazer esse versículo. E esse texto, ele aponta para uma verdade extraordinariamente importante para a nossa compreensão de nossa vida espiritual. A Bíblia diz que depois disso, desse texto, que o Senhor fala a respeito de que Deus não olha para a aparência, mas nem para a sua altura, mas o Senhor olha para o coração. Samuel vai passando por todos os filhos que Jessé traz Abinadab, traz Samai, todos os filhos, os 7 passam, e aí Samuel diz: não tem mais, acabaram os seus jovens, acabaram os teus filhos, não tem um ainda. E você sabe, vem Davi e Samuel o unge como rei. Mas o que nos provoca esse versículo é o quê? O que Deus estava procurando? O que Deus estava procurando na casa de Jessé? Porque essa resposta é muito importante. Deus estava procurando homens habilidosos para a batalha. Deus estava procurando alguém com uma mente prodigiosa para administrar o reino. Deus estava procurando alguém que tivesse habilidades para fazer a questão política ser bem desenvolvida. O que Deus estava procurando? A Bíblia diz que Deus estava procurando um coração.
Porque não adianta termos mãos adestradas, capacidade intelectual, habilidade para fazer as questões realmente relacionais muito bem feitas, se o nosso coração não estiver na presença de Deus. Porque são os corações que movimentam as mãos. Porque se o seu coração não estiver na presença de Deus, você simplesmente não vai ter os movimentos que Deus quer que você tenha. Deus estava procurando um coração, e este é um fato que às vezes nos esquecemos. E a gente é muito visual, às vezes, da aparência. A gente quer que a pessoa tenha capacidade para fazer, para realizar, que seja forte, destemido, habilidoso. E eu digo para você, os filhos de Jessé tinham tudo isso, mas Deus os rejeitou, diz a Bíblia Sagrada, porque Deus estava em busca, como diz lá em Atos capítulo 13, versículo 22, um homem segundo o seu coração. O texto sagrado diz: e tendo tirado a este, falando de Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. O que Deus estava procurando? Um coração. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe por quê? Muitas vezes as coisas não se desenvolvem na nossa vida, porque muitas vezes estamos apenas com entendimento, mas os nossos corações, a nossa emoção não está voltada para Deus. É por isso que às vezes a nossa alegria não consegue ser completa. Você sabe e se lembra muito bem de uma das parábolas mais famosas do Senhor Jesus, talvez só perca para a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, dos versos 25 em diante, vai nos mostrar algo muito importante. Porque a Bíblia Sagrada diz que um certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Preste atenção, como a interpretas? E a isto ele respondeu, estou no verso 27 de Lucas 10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por que eu parei aqui? Porque esse é o texto original. O restante é por conta do intérprete da lei. Pegue lá em Deuteronômio 6,5, você vai ver. Deuteronômio 6,5 diz assim, é o que está aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ponto. Mas o homem vai um pouquinho mais à frente. Sabe o que ele diz? De todo o teu entendimento. Isso não está no original. Ou isso não está no texto original, lá de Deuteronômio. E por que isso é importante para a nossa reflexão nesta noite? Porque muitas vezes, irmãos, a nossa relação com Deus está muito aqui. E não está errado. Mas às vezes nós pensamos que o entendimento, ele substitui o coração. E você conhece muito bem que o coração, irmão, ele suplanta o entendimento.
Quantas pessoas você sabe que foram por uma direção completamente errada, destrutiva na sua vida, que você disse, ou outras pessoas disseram, oh, não vai por aí, porque esse caminho não vai dar certo. Relações, quantos pais choraram amargamente ao ver sua filha, o seu filho se envolvendo com pessoas que o pai disse, olha, e mostrando tintim por tintim, as razões por que aquilo não ia dar certo, mas a pessoa, porque estava envolvida com o seu coração, seguiu em frente e se arrebentou. Porque não adianta aqui, se aqui não estiver na presença do Senhor. Deus não está procurando gente inteligente, capaz, racional, gente cheia realmente de erudição. Deus está buscando pessoas que coloquem o seu coração à disposição de Deus. Porque é o coração que movimenta o corpo. É o coração que movimenta as mãos. Por isso Deus não estava procurando um soldado de guerra. Deus transformou Saul, ou Davi, em um soldado perito, um rei, cheio de vitórias. Mas primeiro, ele disse, eu quero alguém segundo o meu coração. Que a gente tenha sintonia de coração. E esse é um grande problema. E quando não existe, irmãos, às vezes, os nossos problemas começam por quê? Porque a gente conversa muito entre nós, membros da família conversam muito entre si, mas os corações não conversam. Os corações não convergem. Um coração não fala com o outro. Sabe o que Deus está falando? Eu quero alguém que fale com o meu coração. Eu não quero alguém que memorize versos bíblicos ou a Torá do Antigo Testamento. Eu quero alguém que se mova com o meu coração. E o texto fala que fará toda a minha vontade. Por que tantas pessoas, muitas vezes, um dia como hoje, você teria toda a desculpa. Cada um de nós que aqui está, poderíamos ter dado a desculpa de não, está muito frio, está chovendo, a temperatura está baixíssima, a sensação térmica ainda é pior. Você poderia dar a desculpa que quisesse, mas você está aqui, sabe por quê? Porque você não ficou racionalizando as motivações, os motivos para não fazer. Você veio porque sabe da importância desse momento, porque você quer estar sintonizado com o coração de Deus, com aquilo que Ele está realizando nestas noites. E eu tenho aqui uma boa notícia para você: Deus tem uma virada profética para a sua vida, porque quando você atende o coração de Deus, pode ter certeza, todos os recursos necessários para você fazer a vontade de Deus. Aí a vontade de Deus é que você seja uma pessoa abençoada, próspera em tudo que você tem. Quando o Senhor encontrou Davi, Deus deu a ele tudo o que ele precisava, deu a destreza, deu a capacidade, deu riqueza, deu pessoas para acompanhá-lo, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Tinham 400 homens ao lado dele para lutar por ele e com ele. Quando Saul perseguiu, ele fugia, o Senhor o livrou e deu na mão dele Saul por 2 vezes, mas ele, porque tinha um coração movido por Deus, não teve coragem de ferir a Saul, porque quando você tem um coração ligado com Deus, você só faz a vontade dele e não a sua. A sua vontade passa a estar atrelada à vontade de Deus. Agora, quando aquele homem diz, de todo o meu entendimento,
e você conhece o texto, ele vai fazer, na verdade, uma pergunta a Jesus. E eu gosto muito quando o escritor, ele descreve a intenção do coração das pessoas, né? Ele diz assim, versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se. Irmãos, pessoas que vivem apenas com o seu entendimento, a sua razão, a sua capacidade cognitiva, gente muito inteligente, sempre vivem querendo justificar-se. Como eu já disse, você poderia ter várias justificações para não estar aqui nessa noite. E outros sucumbiram a elas. Aí, a pergunta, na verdade, que ele fez, deu a oportunidade de Jesus contar esta extraordinária parábola. A parábola do bom samaritano, como nós a conhecemos. Quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Porque ele fala a respeito do amor a Deus, e em seguida fala sobre o amor ao próximo, e Jesus falou, é isso aí. Faz isso e você vai viver, faz isso e você vai ter uma vida abençoada. Ele não pergunta, como é que eu amo a Deus de todo o meu coração? Porque no coração dele, ele achava que amava. Ninguém chega, pastor, eu não amo a Deus, eu tenho uma dificuldade muito grande de amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Ninguém faz isso. Por quê? Porque, na verdade, como dizia um filósofo, né? O inferno é o outro. O inferno de cada pessoa é o outro. Porque é o outro que me olha. Porque é o outro que me cobra. Agora, a Bíblia não traz conceito de outro. Você não vai ver isso, o outro, não. A Bíblia traz o conceito de próximo. Isso é muito diferente. Jesus não disse o outro. Jesus disse o próximo. E é interessante porque ele conta a parábola e fala a respeito do sacerdote e do levita. E por que que o sacerdote e o levita passaram de largo e não pararam para ajudar aquele homem que estava à beira do caminho, moribundo, quase morrendo? Por quê? Porque o sacerdote e o levita enxergaram com os olhos e o samaritano enxergou com o coração. Você não consegue ter misericórdia de ninguém, ajudar ninguém, se você não olhar ele com o seu coração mais do que com seus olhos. E aquele homem foi tão extraordinário porque ele sai da sua montaria, ele cuida das feridas, deita azeite e vinho, cuida das feridas, e ele está debilitado, ele sai da sua cavalgadura, coloca o homem em cima dela e leva ele para onde ele se hospeda, porque ninguém vai abrir uma carta de crédito deixando alguém ferido se não fosse conhecido. Ele não leva a pessoa para qualquer espelunca, ele não leva a pessoa para qualquer pardieiro, ele leva para onde ele se hospeda. E diz, ó, está aqui. E se não for o suficiente, quando eu voltar, eu te pago o resto. Isso é olhar com o coração. Mas como é que a gente tem um coração assim, irmãos? Como é que a gente tem essa transformação? Pega a Bíblia.
E abra comigo em Efésios 1, 18, 19. Pegue aí. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A Bíblia diz que os olhos, o coração tem olhos, e que a gente precisa ter esses olhos iluminados. E alguém pode perguntar ainda, né? Mas como isso acontece, pastor? Primeira coisa que você precisa saber é fazer uma análise do seu próprio coração, como o salmista fez lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você tem coragem de fazer essa oração com sinceridade? E dizer: Senhor, vasculhe o meu coração, sonda-me, ó Deus, sonda-me, e vê se há algum caminho mau em mim. Agora, você tem que saber o que está enchendo o seu coração. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí então, de novo, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: como se ilumina um coração? De que jeito temos um coração que enxerga de verdade? De que jeito o nosso coração se alinha com o coração de Deus? De que jeito a minha relação com Deus não é apenas uma relação racional? E que não é que esteja errado, mas você só vai ter de fato a sua vida transformada se, mais do que o seu entendimento, o seu coração estiver cheio dos bons tesouros de Deus. E aí, irmãos, eu gostaria que você pegasse comigo lá em 2 Coríntios 3,18, porque esse texto, ele dá quase que uma fórmula, uma maneira de nós sermos transformados. Veja só, ele está falando de Moisés, e Moisés, para manter a sua aparência, isso tudo é antes, né? A sua aparência de um homem cheio da presença de Deus, que o seu rosto brilhava, ele colocava um véu. Colocava um véu. Mas o apóstolo Paulo fala que agora nós não precisamos de véu. Nós precisamos nos expor à glória de Deus. Olha só 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
veja, preste atenção, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como é que a gente é transformado na imagem de Deus? A partir de um novo nascimento, a partir da entrega do nosso coração ao Senhor. A Bíblia diz, e aí nós temos que entender, sermos expostos e estarmos contemplando. O que é a glória de Deus, irmãos? Como é que você vai se expor a alguma coisa que você não conhece? Se eu perguntasse para você o que é a glória de Deus, o que você me responderia? A glória é aquilo que demonstra quem a pessoa é e o que ela faz. O que é a glória de alguém que foi campeão? Um medalhista, qual é a glória dele? A sua medalha. O campeão, o seu troféu. Aquilo demonstra, preste atenção, aquilo demonstra o que a pessoa fez e tem a capacidade para realizar. Quando você entende essa verdade, você precisa saber o que Paulo está falando aqui. O que eu tenho que me expor? Eu tenho que contemplar a glória de Deus, como que no espelho. Eu tenho que ver lá e ver se aqui está também batendo. O que você faz no espelho? O que você faz no espelho? Você vai e começa a prestar atenção. Como é que você está? Se o cabelo está arrumado, se não tem nada fora do lugar, se a roupa está bem ajustada. Tem gente que não suporta um espelho, né? Acho que todos nós, de alguma forma, né? Vê um espelho já está tudo certo. Mas o que Paulo está nos ensinando? O que eu tenho que contemplar? Irmãos, você sabe que Moisés um dia, e aqui ele está falando sobre Moisés, todo esse processo de glória. Um dia Moisés, se você quiser, pode abrir lá no Êxodo 33. Moisés está lá, o Senhor diz que não vai, e que vai mandar o anjo, e aí Moisés diz, não, se tu não for conosco, eu não saio daqui, eu prefiro o deserto contigo do que o paraíso sem ti. Ele mais ou menos é isso que ele está falando. E aí, nessa conversa de intimidade com Deus, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Versículo 17, diz assim, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo de que me mostres a tua glória. Por isso que ele saiu brilhando dali. Mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sob a penha, quando passar a minha glória,
eu porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor disse a Moisés: se você me vê, você morre. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar minha glória para você. E o que é que Deus chama de sua glória? Sua bondade. O que Ele faz de benefício para mim e para você. A Bíblia diz: eu vou passar toda a minha bondade, e você vai me ver pelas costas. A ideia que Paulo traz é quando você olha para o espelho da sua vida e da sua alma, quanto você se parece com Deus. Cada dia que você se expõe à palavra de Deus, porque, irmãos, deixa aqui, vai outra reflexão. Onde vimos a glória do Senhor de forma cabal e perfeita? Onde? Onde vimos? Hã? João 1,14. Jesus é a glória de Deus manifestada. A bondade de Deus andando sobre a terra. Olha o que diz João 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que Ele é a expressa imagem de Deus. Jesus é o que Deus é e o que nós devemos ser. Essa é a glória de Deus. Então, quando você olha para o espelho, o que você tem que procurar? Quanto mais você está parecido com Deus em Jesus, e é por isso que a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós precisamos imitar a Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, e Paulo diz isso com todas as letras: sede, pois, imitadores meus, como eu sou de Cristo. Quando você olha, cada dia que você olha, e você percebe que você está mais parecido com Jesus. E como é que isso acontece, pastor? Se expõe à palavra de Deus. Ah, meus irmãos, a nossa tarefa neste processo é fazer, através da nossa fé vívida, da nossa fé do dia a dia, mostrar às pessoas, em nós, a bondade de Deus. É por isso que alguém que de fato tenha consciência da grande salvação que possui em Cristo Jesus, não consegue ficar indiferente a outras pessoas que precisam da mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, porque sabe que, porque alguém teve misericórdia e se apresentou, trazendo a mensagem, aquela mensagem o tocou. E aí, meu irmão e minha irmã, você está aqui por causa dele, ou dela, de alguém que falou de Jesus para você, que mostrou Jesus, alguém que soube ser agradecido pela graça recebida, pelo dom inefável da salvação. E você
Irmão, qual foi a maior obra de Jesus? Foi entregar a sua vida em resgate de todos nós. Sabe, quanto mais você se parece com o Senhor, você cada vez está mais parecido, como diz 2 Coríntios 3:18. É quando mais você está interessado na vida de outras pessoas, para abençoá-las, para convidar para uma reunião como essa, para trazê-las até o Senhor Jesus, porque você, hoje, é a glória de Deus andando sobre a terra, e é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos estar indo de glória em glória, de fé em fé. Por isso você precisa estar se contemplando e se observando, sendo exposto à palavra de Deus, como diz o livro de Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é penetrante, mais profundo vai na nossa alma e no nosso coração. Faz a divisão, o discernimento do que é alma, do que é espírito. E você então começa a se colocar na presença de Deus e faz, de fato, esse movimento na direção de estar cada vez mais parecido com o Senhor. Quando você entende isso, meu irmão e minha irmã, a sua vida, o seu coração começa a ser transformado. Quando você começa a se mover na direção do que o Senhor está te dizendo, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Irmão, pensa comigo. Para que o Espírito Santo vai te dar força e poder, se não for para a ação? Pensa na seguinte situação. Pedro e os discípulos estão dentro do barco. E aí o Pedro recebe a informação de que aquele que está vindo até eles não é um fantasma, é o próprio Senhor Jesus andando sobre as águas. E aí o Senhor Jesus diz: Pedro, vem. Porque Pedro pergunta, ou ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até a ti. E aí o Senhor disse: vem. Aí imagine essa seguinte situação: Pedro continua no barco e continua dizendo: Senhor, manda que eu vá até ti. O Senhor responde de novo: vem. E aí ele continua: Senhor, mas eu não estou sentindo nada. Pedro, vem. O poder do Espírito Santo para dentro do barco não serve para nada. Não existe poder para dentro do barco. Só existe poder quando você tem coragem de botar o pé para fora do barco e começar a andar sobre as águas. É ali que você precisa do poder. Tem gente que quer: mas eu gostaria de sentir, eu gostaria de ter assim uma experiência com o Espírito Santo. Sabe quando você vai começar a fazer isso? Quando você parar de ter vergonha, quando você parar de ficar constrangido e começar a falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho experiências extraordinárias da minha mocidade, irmãos. Nós tínhamos lá um grupo de evangelização. E sempre tinha aquela pessoa: não, mas eu não sei. Ele queria fazer parte, a pessoa queria fazer parte ali do grupo, porque era um grupo muito gostoso de participar, e os jovens eram muito unidos, né? A gente tinha ali um trabalho, e aí a gente ia fazer evangelização na rua, e fazia culto ao ar livre, ia convidar as pessoas para participar. Aí eu falava: mas eu não sei, eu sou acanhado, eu sou assim envergonhado. Aí a gente dizia:
Comece a falar. Vai lá e comece a falar. Irmãos, não foi uma nem duas vezes. Pessoas tímidas, quando elas deram o passo de ir até a pessoa e começar a falar, elas começaram a perceber que começa a entrar algo dentro do coração dela que elas nem percebiam, que elas nem imaginavam que tinham, e começam a falar de Jesus, e começam a dizer o que Jesus fez sobre a vida. Irmãos, as pessoas só vão ter o poder de Deus, a transformação, quando começar a agir da maneira que o Espírito Santo quer. Meu irmão, o Espírito veio para você dar testemunho, e não para você ficar dentro do barco, parado. É para sair do barco, é para ter coragem. E geralmente essas pessoas aí ficavam tão empolgadas. Pois eu digo para você, não fique esperando dentro do barco que o Espírito de Deus, que o poder de Deus vá se manifestar para você ficar ali. Enquanto eu não sentir, irmão, você não vive porque você sente, você vive pelo que você crê. Dá um passo, começa a andar, começa a fazer. Tem gente que está a vida inteira dentro da igreja, irmão, e não ganhou uma pessoa para Jesus. Isso aqui não é uma recriminação, é que você ainda não se dispôs a realmente falar. Você tem o Espírito Santo de Deus no teu coração, você tem Deus na sua vida. Enquanto mais você mostra para as pessoas a bondade de Deus, mais o Espírito Santo vai trabalhando. Olha o texto, irmãos. Volta lá no 3,18, por favor. Porque esse texto ele é extraordinariamente revelador. E todos nós, diga todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho o que é a glória do Senhor, a bondade de Deus, o que Deus fez por nós. Pensa no que é que Deus já fez por você. Somos transformados, quando se medita na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no que você recebeu do Senhor, meu irmão, isso é extraordinário. E aí você vai sendo transformado, e aí de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Espírito Santo está aí, esperando você dar o passo fora do barco, começar a agir com coragem. Ou você estar aqui hoje já mostra que você está com coragem. Enfrentar um tempo desse, vir à igreja. E sabe, irmãos, quando eu era adolescente, jovem, lá em igreja onde eu servia a Deus junto com meu pai, dias como esse eram os dias que eu mais gostava de ir na igreja. Que eu dizia assim, eu quero oferecer ao Senhor, eu não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Aí a pessoa quer vir à igreja oferecer a Deus sua oração, oferecer o seu louvor, a sua adoração, desde que a temperatura esteja amena, sem chuva, sem nenhum tipo de problema. A gente, quando conhece a bondade de Deus, irmãos, estar num culto como esse, é a coisa mais extraordinária, maravilhosa. Estou aqui, está cheio de roupa, está com frio, mas Deus merece. O Senhor é o Senhor da glória, a sua bondade me alcançou. Você tem ideia do que isso pode transformar a sua vida, transformar a sua mente e transformar o seu coração e sintonizar o seu coração com Deus? Tenho certeza. Quando você tem esse movimento, a sua vida é transformada de glória em glória, para você cada vez estar mais parecido com Deus, com Jesus. Por isso a Bíblia diz, hoje na terra, nós somos o corpo de Cristo. Quem que está entendendo?
Quem recebe essa palavra, fique em pé na presença de Deus.